Inicia agora o Em Cartaz. Confira aqui as atrações que trazem para você as novidades no mundo do cinema. Pela 23ª vez, James Bond irá aparecer nas telas de cinema. O título da nova aventura, protagonizada pelo espião inglês, é 007 Operação Skyfall. O ator Daniel Craig continua na pele do agente secreto. O longa-metragem estreia em novembro deste ano. O cineasta Paulo César Saraceni morreu no último sábado, 14 de março, aos 79 anos. Saraceni, junto com Glauber Rocha, entre outros, foi um dos idealizadores do chamado Cinema Novo. O cineasta foi autor de filmes como A Casa Assassinada e Capitu. Das páginas das revistas para o cinema. Assim é o filme Os Vingadores. Neste esperado projeto, Capitão América, Thor, Homem de Ferro e entre outros personagens unirão forças pela primeira vez no cinema. Os Vingadores estreia dia 27 de abril. E depois do intervalo, você confere o quadro A Liga dos Atores Injustiçados, que é uma divertida homenagem aos artistas que apareceram em vários filmes, mas permaneceram ausentes na memória do público. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. Catador e reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. A personagem de hoje na Liga dos Atores Injustiçados é Barbara Crampton, que durante muito tempo foi presença garantida em filmes de terror. Nos anos 80, a atriz norte-americana Barbara Crampton recebeu o apelido de Rainha do Grito, devido à atuação no filme Reanimator, um clássico do gênero de terror. A estreia de Bárbara no cinema foi no longa-metragem Dublê de Corpo, dirigido por Brian De Palma. Porém, foi só nos anos seguintes que ela conquistou uma pequena legião de fãs, quando apareceu em filmes de terror e ficção científica. Sem conseguir emplacar grandes trabalhos no cinema, a loira atualmente se dedica mais à televisão. Bárbara é graduada em artes dramáticas e, inclusive, já atuou em peças baseadas em Shakespeare. Por isso, ela é uma das ilustres presenças aqui, na Liga dos Autores Injustiçados. Alguns filmes são baseados em livros, outros são inspirados em games e também tem aqueles que saem das revistas em quadrinhos. Mas o filme de hoje, do quadro Velho e o Novo, é inspirado em um antigo seriado de TV. Estamos falando do longa-metragem A Caixa. O seriado Além da Imaginação, produzido pela CBS, apostava em narrativas surreais e intrigantes. Um desses episódios narra a história de uma mulher que recebe de um homem desconhecido uma estranha caixa. O episódio foi ao ar em 1986 e é baseado em um conto escrito por Richard Matheson. Em 2009 foi lançado o longa-metragem chamado A Caixa. Esse filme apresenta o mesmo argumento do episódio dos anos 80, mas para ficar mais tempo em tela, aparecem em cena mais personagens e mistérios. Protagonizado por Cameron Diaz, esse filme de suspense e ficção científica dividiu opiniões, tanto da crítica quanto do público. Será que alguém já teve a ideia de fazer um filme chamado Estômago? A resposta é sim. O destaque nacional de hoje possui esse título e já ganhou prêmios nacionais e internacionais. Estômago é um longa-metragem lançado em 2007 e dirigido por Marcos Jorge. O filme narra a história de um homem que vai para a cidade grande em busca de melhores condições de trabalho. Chegando lá, ele descobre ter talento para a culinária. O elenco tem João Miguel, Fabiola Nascimento e o músico Paulo Miklos. A história é inspirada no conto Presos pelo Estômago, do livro Pólvora, Gorgonzola e Alecrim, de Lusa Silvestre. E depois do intervalo, vocês vão conferir mais um documentário local,
que resgata a memória da cidade. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. Chegou a hora da sessão pipoca e a atração de hoje dá continuidade às duas últimas sessões. Vamos assistir o documentário Avenida Progresso, mais uma produção santamariense que resgata a memória da cidade. Uma vez me disseram que todo lugarejo se desenvolve com uma rua que chega em alguma praça. Aqui em Santa Maria não foi diferente. Pela Avenida Progresso passou o crescimento da cidade e tudo vinha pelo trem. Faz tempo que eu cheguei por aqui. Como tantos outros, desci na gare da estação e é lá que eu vou buscar esta história. Em 1908, a Avenida Progresso ganha o nome que conhecemos hoje, Avenida Rio Branco. Atualmente é uma das principais vias de locomoção da cidade. Aliás, ela sempre foi assim. Não dá para descrever o que era o movimento, era um burburinho na avenida. A avenida ficava na época, e depois não é. Quando se aproximava a hora da chegada de trens, já os carros que desciam a tomar na cidade se dirigiam tudo para lá, ou para esperar um parente lá, ou pegar um passageiro. E dava muita corrida de táxi, que era perigosa a rua. Eles corriam bastante, né, e dava bastante corrida. E era perigosa. Seguidamente tinha acidente. Santa Maria possui 270 mil habitantes. Todos os dias
passam milhares de carros, ônibus, motos e pedestres pela avenida. No passado, a Rio Branco era o local mais nobre da cidade para morar ou estabelecer uma casa de comércio. O comércio era muito desenvolvido. O maior desejo dos comerciantes que tinham lojas no centro era ter uma filial na Avenida Rio Branco, né? Tal era o movimento que acontecia nessa avenida. Tem um amigo meu, em 1958, foi colocar casa de comércio lá no acampamento. Não durou nem 2 meses e voltou para cá, porque não deu. Naquela época era na Avenida Rio Branco, era o ponto alto da cidade. Para o senhor achar uma lojinha pequena aqui para estabelecer nela, tem que pagar muito dinheiro naquele tempo. Hoje, ela concentra o comércio informal, local que foi destinado por lei para ser uma incubadora de negócios. Quando passo pela catedral, lembro dos casamentos e festas que faziam desse ambiente um ponto de referência social. A Catedral de Santa Maria, ela é inaugurada em 1908. Desde que ela foi inaugurada, ela se presta para o que se chama também de sociabilidade, porque haviam poucos locais de sociabilidade. Isso, na década de 40 e 50, é ainda mais evidenciado. Também na década de 50, nós temos essas moças que vão à missa. Quando elas saem, elas vêm para a Avenida Rio Branco e também para a Praça Saldanha Marinho e elas fazem o que chamamos de footing. O que é isso? Os moços ficam de um lado da avenida e as moças passam do outro lado. Claro que já existe o Boulevard Central, então elas fazem esse passeio para serem vistas. A Escola de Artes e Ofícios representou a potência da cooperativa dos ferroviários. Era aqui que os filhos dos ferrinhos estudavam. Carpintaria, funilaria, mecânica e modelagem foram algumas das especialidades ensinadas. Este prédio foi inaugurado em 1922 e foi fundamental para a cultura da cidade. Era a Escola de Artes e Ofícios, dirigida pelos irmãos maristas. Era da propriedade da Gestão Ferre. Era uma escola assim que não só se salientava pelo que ensinava, mas como, mesmo assim, porque criou uma série de artistas aí, profissionais, que se deslocavam até fora do estado. Aí, ela tinha uma projeção muito grande. Por toda a avenida, era bom andar pelo canteiro central. Era onde fazíamos o footing. Os moços paqueravam e os mais velhos vinham passear com a família. Os canteiros centrais sempre foram largos, arborizados e aconchegantes. De fato, ela era uma das mais belas avenidas do Rio Grande do Sul. Os canteiros na largura é o que é hoje. Só que eram arrumados, né? Eram com flores. Tinha flor, tinha roseira, de vez em quando tinha uma moça com um vaso, levando as rosinhas para casa. Era bem bonito. Naquele tempo, né, ele era todo, de ser avenida, tudo mais, toda jardinada,
com a plantação de cinamomos, árvores grandes, enormes e tudo mais. O que eu me lembro da avenida é o seguinte, que essa quadra aqui era como está. Mas a segunda quadra tinha uma coisa, a rua baixava assim mais ou menos 1,5 metro, 2 metros, não sei, não posso dizer quanto é. E tinha uns degrauzinhos para a gente subir. Me lembro que era guria, eu gostava de pular aquele negócio. E quem modificou então toda essa, criou uma nova estrutura lá na avenida, lá foi o Dr. Miguel Meirelles. O que ocorre é uma movimentação nesse perímetro urbano e também uma remodelação ao estilo também do Pereira Passos, que faz no Rio de Janeiro em 1920 uma remodelação. Aqui também, com o Boulevard Central, como era no Rio de Janeiro, como era em Paris. Por incrível que pareça, essa reformulação ela abrange também as cidades pequenas da América Latina e também, portanto, o Brasil. Faziam o footing, como diziam, iam daqui, subiam, depois rodeavam a praça, caminhavam muito na praça. A praça de noite era o movimento, era o pessoal que ia e vinha, aquelas moças e rapazes. O footing é uma outra prática também de sociabilidade santamarense. As moças bem-nascidas de Santa Maria, elas vinham passear na Avenida Rio Branco para serem notadas. Então, de um lado do bulevar ficavam os moços e de outro lado passavam as moças. Elas passavam e retornavam. Após retornarem, se elas não fossem abordadas, elas não deveriam retornar para o footing porque elas ficariam mal faladas. Bom é ver que ainda existem prédios que deixam viva a memória dos tempos áureos da avenida. Mas as coisas mudaram. Ao contrário da pujança de outrora, hoje, alguns pontos representam o descaso com a avenida, que é patrimônio histórico da cidade. Quando ouço o apito do trem, lembro dos carregadores de mala, da praça de táxi e das milhares de pessoas que por aqui passavam. O movimento da avenida era na hora da chegada dos trens. Tinha o carregador de mala, né? Aí eles traziam os clientes para os hotéis aqui. Então, quando chegava os trens, nos largava gente, assim, eu não sei o que chama, para trazer gente para o hotel, né? De noite, quando chega o trem. Mas o cara ia lá trazer 10, 12 pessoas atrás dele para hospedar no hotel, né? Aquela balbúrdia de mensageiros dos hotéis anunciando o hotel de que ele é representante, né? A rede ferroviária, ela chega a Santa Maria em 1885, que é a linha que liga Porto Alegre à Uruguaiana. Em 1885, ela se chama Companhia Auxiliar de Caminhos de Ferro do Brasil. É, portanto, uma empresa privada belga. Ela se constitui assim como uma empresa privada até 1920. Em 1920, ela vai ser estatizada pelo Borges de Medeiros. Bom,
O Borges de Medeiros, ele é o presidente do Rio Grande do Sul do período, herdeiro do Júlio de Castilhos, que é um positivista. Então ela passa a se chamar Viação Férrea do Rio Grande do Sul. E assim ela será chamada até 1958, quando a aviação férrea ela é encampada pelo governo federal. E aí ela passa a ser Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Eram mais de 10 hotéis nesta região. Os viajantes que chegavam de toda parte encontravam por aqui pouso garantido. A movimentação dos comerciantes foi o que impulsionou a vocação econômica da cidade. Gravita uma movimentação ao redor da Avenida Rio Branco e da Aviação Férrea em função dessas pessoas que embarcam e desembarcam dos trens. Com isso, a iniciativa privada inaugura aqui hotéis, restaurantes, há também os carros de praça e também as casas de tolerância. Chegava trem de Porto Alegre, brigado, chegava às 7 horas de noite aqui. Brigado pousava aqui e para seguir amanhã para a fronteira. Chegava de fronteira, pousava aqui também em Santa Maria para seguir para Porto Alegre, outro. Chegava da Serra, a mesma coisa. Naquela época existia um maior número de hotéis do que hoje na Avenida Rio Branco. Sendo que os principais, que me lembro aqui, o Hotel Farol, o Hotel Rio. Tem o Hotel Imperial, aí existe ainda, na Manuel Ribas. Tinha o Hotel Comércio de lado, foi demolido. E aqui onde minha propriedade agora, o Samara, né? Samara Hotel. Era Hotel Brenner. No auge do desenvolvimento da aviação férrea, Santa Maria ocupou uma posição estratégica nas linhas do trem. Todos os caminhos passavam por aqui. O trem da Fronteira, o noturno de Porto Alegre e até o Paulista. Deles desembarcavam notícias, pessoas e culturas diferentes. O alvoroço da chegada do trem era um dos principais eventos para quem morava na cidade. Aí, em todas as estações que tu ia, sempre tinha os espectadores. Ali eles paravam para ver quem é que chegava. Eu pagava dois cruzeiros para passear lá, e era bem bom. E aí as famílias iam fazer o bota fora, né, se despedir dos parentes que iam para Porto Alegre. Na cara da fiação ferro, de lá, para o senhor caminhar, tem que caminhar no meio das pessoas, assim. Eu me lembro isso. É de tanta gente que tinha lá. Às vezes, quando saía trem, para sair trem, para chegar, coisa assim. A pessoa tem que caminhar com jeito para poder caminhar lá. Então, quando na chegada de um trem, anunciava a chegada de um trem, não só os passageiros iam à aviação férrea para tomar o trem, como a população, a grande parte da população se dirigia lá para ver o movimento da aviação férrea, da estrada, da Garra, no caso. Era muito bonito, um acontecimento com alto-falantes lá, muito festivo. Essa importância fundamental da Avenida Rio Branco para o crescimento urbano de Santa Maria, ela começa, vamos dizer, a ter um declínio a partir do governo JK, porque o governo JK vai com a priorização das rodovias, das empresas automobilísticas que entram no país, obviamente, ele deixa de priorizar a aviação férrea. Com isso, aquela quantidade de pessoas que embarcava e desembarcava na aviação férrea diminui. Foi regredindo, aí não houve mais interesse das pessoas residirem por aqui, nem comércio também. Não dá. Não dá, o comércio aqui não dá mais. O silêncio de hoje é o que contrasta com a efervescência daquele tempo. Todo esse vazio desperta nostalgia em quem, como eu, já viu aqui mais vida, mais gente, mais progresso.
Oh, que saudades eu tenho da aurora da minha vida. Assim começa o grande poeta Casimiro de Abreu. Começo eu. Oh, que saudades eu tenho da minha avenida querida, que os anos não trazem mais. Dos mais velhos o passeio, dos mais jovens o namorico. Dos passarinhos gorjeiam, das crianças o riso sadio. Nos canteiros belas flores, lindas moças, mil amores. Nos ares perfume sutil. Mas o tempo foi passando, o desleixo camperiando. Que restou de belo em ti? Teus encantos já sumiram. Resta-me só o pranto, eu que tão bela te vi. As lágrimas vão caindo, qual chuva fria invernal. O tempo não volta atrás. Bela avenida, adeus. Ou foi tudo um sonho meu? O programa de hoje fica por aqui. Você também pode acompanhar as edições do Em Cartaz pelo canal Unifra Online no YouTube.